E o papel do IBAMA, que ela falou assim, né? Que recebeu multa por maus tratos e a exposição, né? Ganhar dinheiro com isso. Qual que é a regra hoje em dia? O que pode ser pet, o que não pode? Pode se comprar legalmente, não pode? Como Então, funciona? foi bastante informação que a Joana colocou aqui. Exatamente, né? vamos por partes. Vamos por Como partes. diz o esquartejador, né? Vamos por partes, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que me chamou muita atenção que você falou, Joana. Tá? A silvestre não é pet. Silvestre pode ser pet. Tá? Desde que ele seja adquirido de forma legal. Tá? Ou seja, traduzindo... então tem a possibilidade. Tem possibilidade, tá? Desde que ele seja adquirido de um criador comercial autorizado pelo órgão ambiental do estado a criar e comercializar esses animais. Tá? Inclusive, isso está previsto na própria legislação do CONAMA. O Paquito, você tem ela aí pra gente? Coloca pra gente aí. Tem, vou colocar aqui. Tá. Então, os próprios órgãos ambientais brasileiros, eles determinam que o silvestre pode ser um animal pet, um animal de estimação, tá? Então tá lá, né? O anterior, por favor. Ele vai colocando lá, vamos lá. Tá. Então, a resolução 489, Isso. olha lá, né? A resolução 489 de outubro de 2018, que define as categorias de atividades e estabelece critérios gerais para a autorização de uso e manejo em cativeiro da fauna silvestre e da fauna exótica. Certo. Tá? A fauna silvestre aqui são quem? São os animais nativos, os animais brasileiros. Por exemplo, a capivara. Tá. Poderia ser um papagaio, uma arara, tá? Uma jiboia, uma sucuri. No caso aqui a gente está falando da capivara. O próximo, por favor. Próximo, Paquito, por favor. Então tá lá, né? No artigo 3º, para os efeitos desta resolução, adotam-se as seguintes definições. 1. Animal de estimação. Espécie proveniente de espécie da fauna silvestre ou fauna exótica, adquirido em criadouros ou empreendimentos comerciais legalmente autorizados ou mediante importação autorizada, com finalidade de companhia. Tá? Então, o animal silvestre ele pode ser pet. Tá? Você pode ter uma capivara na sua casa, você pode ter um papagaio, uma cobra, o animal brasileiro que você desejar. Desde que você compre ele de um criadouro comercial autorizado ou de uma loja autorizada a comercializar esses animais, que também vão ser provenientes de um criadouro comercial autorizado. Entendi. Então, o silvestre é pet sim, gente, tá? Ele pode ser um animal de estimação. Então falaram muita bobagem aí na mídia, né? Sobre isso, né? Então, se fala muito sobre esse assunto, mas a própria legislação brasileira já permite isso, né? Ela permite que o animal silvestre seja um pet. O próprio IBAMA admite isso, escreve isso, tá? Então, o silvestre, ele é pet. Apesar de, às vezes, a gente encontrar até algumas incongruências, né? Como algumas publicações dentro de peças do próprio órgão que dizem o contrário, mas muitas vezes é apenas a opinião de um ou outro servidor, né? E aí a gente tem que ser legalista, a gente tem que seguir o que diz a legislação, né? A Joana é advogada, ela sabe isso melhor que eu até, né? A gente tem que ver o que diz a lei. Não importa a minha opinião. Eu, como servidor, uma vez que a legislação permite, eu posso ter. Tá? Agora, uma outra coisa que ela falou, e aí ela está cobertíssima de razão. Ganhar dinheiro. De modo algum tirar um animal da natureza. Ah, sim, isso é importante. Né? De modo algum. Tá? Você está andando no meio do pet mato. pode ser... Quando o animal silvestre pode ser pet? Quando ele é comprado, adquirido de uma loja ou de um criador autorizado. Tá? Fora isso, não existe outra possibilidade. Fora isso, o local do animal é na natureza. Lá na natureza. Tá? É lógico que lá na Amazônia, vocês têm muitas peculiaridades diferentes do que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, num ambiente mais urbano. No caso dele, por exemplo, que aconteceu. No caso dele ainda, que, vamos dizer assim, é um morador ribeirinho, tá? Você está rodeado de animais lá. É uma outra situação. É tá? exatamente então é totalmente diferente. Até por isso, em 2011 foi editada a Lei Complementar 140,
Tá? O que que essa lei diz? Ela diz que o controle da fauna, que antes era todo centralizado no IBAMA, né? Lembre-se que o IBAMA ele cuida do Brasil inteiro, né? E não dá para a gente colocar tudo dentro do mesmo saco, né? Não dá para a gente tratar o Brasil inteiro de uma forma só, né? Então o que aconteceu? Esse licenciamento ambiental de fauna, ele foi descentralizado e cada estado agora é responsável por gerir a fauna estadual. Então, aqui em São Paulo, quem cuida é hoje a CEMIL, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, certo, do Estado de São Paulo, que é quem licencia os empreendimentos de fauna aqui em São Paulo. Lá na Amazônia, eu não sei o nome do órgão estadual, tá? Mas vamos dizer assim, é de uma forma... Instituto de Proteção do Amazonas. Tá, então é o órgão estadual que é responsável pelas questões de licenciamento de fauna. Tá? Então é ela quem vai licenciar lá o criadouro para poder produzir os animais, a loja para poder vender os animais produzidos pelo criadouro, tá? E também quem vai fazer a fiscalização geral de fauna no estado. Lembrando que, por ser matéria de meio ambiente, né, que é um assunto concorrente, isso, obrigado, né? Isso mesmo. Né? O que acontece? Você tem que observar a competência estadual, municipal e federal. Tá? Então, nesse aspecto, o IBAMA não fez nada errado. Né? Ele tem competência para fazer essa fiscalização. Sim. Tá? Assim, exatamente isso. Eu concordo aqui em gênero, número e grau. O que a gente, no caso, e que foi isso que revoltou as pessoas, que a gente questiona... porque esse caso é um caso totalmente excepcional. Inclusive, a gente está avaliando a possibilidade de a gente até apresentar ao Congresso Nacional uma alteração de legislação que possa abarcar uma razoabilidade. Porque o que acontece? O que revoltou todo mundo foi a mão pesada em cima desse caso, enquanto lá no nosso próprio estado, e você deve conhecer, existe o turismo, onde as empresas ganham milhões de reais, explorando sim os animais em passeios turísticos, animais acorrentados, né? E aí, o que revoltou? Se fechar o olho para isso e se colocar uma mão pesada em cima do caso da Filó. Então, assim... Por que você acha que isso aconteceu nesse caso? Pois é, até hoje eu tô tentando entender. Eu já comecei a desconfiar que tem alguma coisa dentro da Filó. Porque isso tá uma briga tão desnecessária. Porque eu penso assim, o órgão, o IBAMA e qualquer outro órgão, ele tem que agir de forma punitiva, sim. Mas o mais importante é a conscientização. Então eu acho que seria, sim, válido, que inclusive tem previsão de ter feito uma notificação, de ter explicado, de ter orientado, e caso ele não aceitasse ou ele continuasse fazendo, aí sim se passar para essa penalidade mais gravosa. Entendi. Né? Então, assim, eu acho que o que faltou foi a razoabilidade, foi a sensibilidade. E em todo o tempo a gente tentou dialogar isso, tentou mostrar a realidade dele. Por exemplo, o IBAMA, ele não foi lá no local, né? Ele só foi quando a gente aceitou levá-los lá por um acordo verbal, que nesse acordo falou o seguinte: nós vamos apreender a Filó e vocês vão poder visitar ela enquanto ela estiver lá no CETAS. Então, de boa fé, nós pagamos a gasolina, a voadeira, o transporte aéreo dos servidores do IBAMA para poder chegar lá na casa dele, porque é no interior do interior do interior. Então, assim, eles nunca iam conseguir chegar lá por conta própria. E aí, a gente questiona o fato deles não terem ido lá, ver o habitat da Filó, observar a Filó. Ela está expressando o comportamento natural dela, porque ela vive a vida de uma capivara como qualquer outra capivara. Só que ela tem um convívio com ele. A única coisa que ela não tem lá no local, pela excepcionalidade do caso, é um bando. E na cabeça dela, ela deve entender que o bando dela são os outros animais que estão lá, que ela se dá bem com todos os animais, e a própria família do Agenor.